inscritos, né, é maior, mas nós já podemos começar? Sim? Bom, pessoal, novamente boa tarde. Eu sou a professora Viviane. Minha formação, né, aconteceu no curso de Pedagogia, licenciatura na FCT Unesp de Presidente Prudente. Que na minha época, né, eu sou da época das habilitações, então, ao concluir o curso de Pedagogia, 4 anos, nós fazíamos um processo seletivo para entrar na habilitação para educação infantil, que naquele momento aconteceria em até 2 anos, devido à carga horária de estágio, por volta aí de 700 horas, né, de estágio entre creche e pré-escola. Mas isso no ano de 2007. Tenho o mestrado e o doutorado na área da educação, experiência na educação infantil, então já turmas de maternal, de pré-escolas, também no ensino fundamental, uma rápida passagem enquanto coordenadora pedagógica, e nesse momento eu sou docente do campus de Ponta Porã, no curso de pedagogia da UFMS. Agora eu vou abrir um espaço para a professora Ellen se apresentar e depois nós daremos início às nossas discussões em relação à temática proposta. Boa tarde. Eu tenho admiração pela professora Viviane, pelos meus colegas que têm capacidade de síntese, né? Eu tenho essa capacidade de síntese, né? Eu falei assim, nossa, e agora, né? Nem sei como que nós estamos acostumados a sermos apresentados, né? Então a gente deixa o trabalho do outro perceber, né? O que nós somos, né? O que nós fazemos, né? Aí deixa eu tentar me perceber, então. Né? Eu sou professora Ellen Thaís dos Santos, sou pedagoga formada pela FCT Unesp, junto com a minha querida colega, professora Viviane. Antes da pedagogia, eu me aventurei, né, me formei como licencianda, né, sou licencianda no curso de letras e também fiz o Cefam, magistério. Então, quando eu comecei a fazer pedagogia, eu já era professora de educação infantil, né, porque eu fiz o Cefam. Então, comecei muito cedo na profissão. Consegui minha primeira sala de educação infantil quando eu tinha 17 anos, né? Isso cortou lá um tempão da minha vida, né? E foi a primeira vez que estive lá na educação infantil, tanto na educação privada como na educação pública, e continuei para o resto da vida com essa relação eterna aí, a relação que a Ana Arcângelo chama de amor e ódio, né? Com a educação infantil. Aí vocês vão entender depois o amor e ódio, né? Porque a nossa profissão, ela tem essas idas e vindas. Então, eu comecei assim, né, como professora de educação infantil, né, me formei no curso de letras, na pedagogia na universidade privada, a UNOeste, depois fiz pedagogia na Unesp, e também depois mesmo, tendo Cefam, fiz habilitação, porque eu acreditava que era insuficiente debater a educação infantil e conhecer a área, a partir apenas do magistério, né? Eu queria aprofundar os estudos, sobretudo na educação infantil, fiz habilitação na educação infantil, e mais tarde, né, eu ingressei no mestrado e doutorado na linha da infância, e permaneci. E aí eu fiz um monte de coisa, gente, durante 16 anos na educação, nem sei. Né? Eu fui professora de educação infantil dos anos iniciais, eu fui vice-diretora, eu fui coordenadora, aí fui diretora de escola, foi meu último cargo na Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, e aí eu achei que eu tinha contribuído muito na educação básica e achei uma cidade chamada Maracaju, aqui no Mato Grosso do Sul, falei, acho que eu vou lá para esse lugar, vamos ver se dá certo. E aí prestei o concurso da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, cá estou eu como professora adjunta na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, né, da qual eu me orgulho de fazer parte e acredito que temos muito a construir. Né? Acho que é isso. Aí, falei, não tem essa capacidade de síntese, não adianta, né? Não, foi super sintética. Vamos lá, aqui. Deixa
eu compartilhar com vocês os nossos slides para dar início ao minicurso, então. Pronto. Já estão visualizando? Sim. Sim? Professora Ellen? Sim, tá perfeito. Pode dar início? Sim, vamos lá. Ela me pegou, aí tá, gente, ela me pegou lá de calças curtas, vocês perceberam, né? Ainda é um pouco estranho, né? A atividade docente é uma atividade essencialmente, né, interacional. Então, quando falta, né, o outro, né, a atividade humana, ela não é rapidamente, né, realizada, né, na sua plenitude. Então, eu sinto muita falta dessa interação. Então, eu vou imaginar vocês todos comigo aqui, vocês todos comigo com a carinha, e que vocês realmente estejam, sobretudo hoje, interessados nessa discussão, né? Não tem problema, né, que não seja uma temática, né, da qual que nós, né, não tenhamos tanta familiaridade, não tem problema algum, né, que em dados momentos a gente não consiga fazer o devido esforço de compreensão, né, porque o Paulo Freire, né, sempre nos dizia que é preciso, para aprender, a gente precisa fazer um esforço, né, esforço de ler, esforço, né, de engajar-se, né, que eu chamaria de querer. Então, nosso minicurso hoje, né, que é meu, da professora Viviane, mas é de todos vocês, que pretende, como diz Paulo Freire, numa atitude humilde, numa atitude de quem ainda está por aprender, de quem ainda está seguro de algum conhecimento, mas que precisa alargar seus conhecimentos, pretende discutir uma de suas, que eu considero, principalmente para a área da infância, nós consideramos, né, a professora Viviane, o escrito de Paulo Freire, né, o livro Professora Sim, Tia Não, em que nós intitulamos A Profissionalidade Docente na Educação Infantil. Bom, com esse livro, né, Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, eu destaquei um trecho, nós destacamos, né, um trecho aqui, que diz o seguinte, né, por que Paulo Freire escreveu, né, um livro Professora Sim, Tia Não? Primeiro eu vou contar uma história, né, que eu gosto de contar história, né? Então vamos contar uma história aqui. Não é bem uma história, mas é o contexto, né? Em que contexto se dá, né, a escrita, né, desse livro, né? Por que Paulo Freire, né, escreveria, tendo ele familiaridade com Marx, né, com outros estudiosos? Ele foi influenciado por Marx, por Engels, por outros, né? Mas ele também influenciou muitos teóricos norte-americanos, né? Sobretudo quando a gente fala sobre autonomia docente, educação democrática, né? Ele é um dos principais influenciadores, né? Principais pedagogos estudiosos, né? E respeitado mundialmente. Mas por que, então, né, o Paulo Freire, né, tendo essas em que nós conhecemos pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido, que são os clássicos, né, teria escrito alguma coisa que nos fizesse repensar o papel da professora, né? Professora sim, tia não. Cartas de quem ousa ensinar. Então, a gente já antevê que o livro é uma série de cartas, né, que são muito direcionadas à condição da professora. Paulo Freire, ele foi secretário de Educação em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, no governo da Luiza Erundina. Então, ele ingressou em 89, ficou até 91, 89, né, 88, 89, ficou até 91 no governo da Luiza Erundina. Naquele contexto, né, em que ele era secretário de Educação,
né, o que ele mais fazia era escutar os professores, e principalmente as professoras. Tanto que você fizer uma pesquisa mais rápida lá na Universidade de São Paulo, né, o São Paulo que adora o Paulo Freire, a gente consegue perceber que muitas de suas obras, né, dos estudos sobre educação infantil e até estudos autobiográficos, eles vão trazer, né, um pouco dessas vivências de como é que o Paulo Freire ele trabalhava enquanto secretário de Educação. E ali, depois da promulgação da Constituição de 88, reconhecendo, né, a educação infantil, né, como direito das famílias, dever do Estado, né, e a gente começa a ter um processo de democratização no país, então a gente começa a ter surgimento de professoras, né? Há uma feminização da profissão, né? Profissionalização do gênero, ou seja, né? As mulheres começam, né? No final da década de 80, início da década de 90, a tomar conta dos espaços educacionais. E o Paulo Freire, sempre, como secretário de Educação, começou a instaurar políticas, né? Políticas de escuta, de democratização, fortalecer os conselhos de escola e, sobretudo, né? Eu penso que um ponto importante que vai trazer, que faz, né, que ele escreva, segundo ele mesmo, esse texto com tanto prazer, né, com tanta vontade, como ele coloca no prefácio, ele diz assim, né, que, olha, eu espero que vocês percebam, né, a felicidade, o prazer com que eu escrevi esse livro. Por quê? Porque ele esperava que esse livro fosse uma forma de valorizar a profissão, né? A professora, a sua profissionalidade. Então, nós extraímos aí do texto, né? Professora sim e tia não, né? Qual seria, né, a ideia principal? A de entender, tão bem quanto possível, não propriamente o significado em si de cada uma das palavras que compõem o enunciado geral, mas compreender que elas ganham ou perdem individualmente enquanto inseridas numa trama de relações. Ou seja, né, ser professora ou ser tia, né? Claro que ele defende que nós, enquanto professoras, né, professores, eu estenderia, mas muito mais como professoras, dado o contexto, nós possamos assumir que essa tarefa é uma tarefa que precisa de valor, né, valorização do trabalho, mas também depende de uma trama de relações. Porque uma professora, ela pode agir autoritariamente, né? Professora ser autoritária, uma tia ser autoritária, né? E ao contrário, né? Uma professora ser extremamente amável, né? Humilde, corajosa, segura. Então, o termo, né? Ele é muito mais do ponto de vista político, uma luta política, né, do que propriamente tirar, né, essa amorosidade, né, esse afeto contido na palavra tia. Isso, o Paulo Freire, ele vai nos chamando a atenção para a questão do significado das palavras, né? A compreensão cultural dos termos professora, tia, e as implicações dessas compreensões para assegurar ou não o que é específico da função docente. Então, assim como a ideia da professora como a segunda mãe, ou da professora enquanto tia, que é alicerçado pela questão de gênero, né, também pelo início da história da educação infantil, principalmente no contexto brasileiro, onde os cuidados e a educação das crianças eram desenvolvidas, né, majoritariamente por mulheres, essa concepção de maternagem, ela foi muito reforçada, né? Ainda, até hoje, nós precisamos trabalhar com a desconstrução dessas ideias, que muito mais do que nos preocuparmos com o termo utilizado, tia ou professora, mas diz respeito às implicações, né? Quais são as funções de uma tia? Quais são as funções de uma professora?
quais são os conhecimentos que uma tia possui em relação ao desenvolvimento infantil, à didática, ao planejamento do trabalho pedagógico, e quais são as especificidades, quais são os saberes que nós, enquanto docentes, enquanto graduandos do curso de pedagogia ou de outras licenciaturas, temos que nos apropriar para construir os nossos saberes, né, e para consolidar a nossa formação e a nossa prática docente. Então, é a superação de ideias, de concepções idealizadas. Então, nós temos quando falamos mãe, nós temos um ideal de mãe, né? O que seria, né, a mãe ideal? E todas as mães são iguais? Né? Quando nós falamos, a professora é a segunda mãe. Qual mãe? Existem mães que deixam os filhos, que abandonam, né, que cometem maus tratos. Então, é essa relação e a cultura, o contexto cultural que nós precisamos considerar na utilização dos termos, mas também na defesa de que a profissão, a profissionalidade docente, ela se insere em um contexto de formação constante. Então, são atributos que asseguram a profissionalidade de tal modo que a educação das crianças e dos bebês, elas não podem ser feitas, né? Não deve ser feita por qualquer pessoa. Existe o profissional especializado para lidar, né, com essa primeira etapa da educação básica. Então, é nesse sentido que o Paulo Freire vai muito mais, né, do que fazer uma crítica à utilização dos termos, né, não é uma oposição, mas é nos permitir, enquanto discentes da graduação ou enquanto docentes, né, atuantes em sala de aula, com os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, que ser professora, né, da educação infantil, da creche e da pré-escola, nos implica a conhecer, né, e nos formar constantemente. E nós não devemos e nós não precisamos simplificar a nossa profissão, né, e atribuir termos como tia para assegurar uma certa afetividade ou acolhimento presente no termo. Porque o ser afetivo, né, a afetividade, já se constitui enquanto um dos saberes necessários, né, para o exercício da função. Fundamental, né, assim como os demais, e necessário para atuar com os seres humanos, uma vez, né, que a nossa aprendizagem e, consequentemente, o nosso desenvolvimento se dá por meio das relações sociais, né, das interações com o outro, com o meio físico, com o meio humano, mas principalmente com o meio cultural. Ellen? Quer apresentar algumas considerações? Então, é por isso, né, que a professora, ela não é tia e nem a tia, né? Esse qualquer professora, né? Esse qualquer pessoa que pode ser professora, né? E vice-versa. Agora, por que professora não é tia, né? E qual é a defesa do Paulo Freire mais do ponto de vista do processo de profissionalização da identidade profissional? Como é que eu me constituo professora na sociedade, né? Pela militância, né? Quer dizer, que ensinar é profissão, envolve certa tarefa, certa militância, ou seja, vigia da sua profissão, envolvimento ético-político com a sua profissão, defesa da sua valorização, certa especificidade no seu cumprimento. Enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ou seja, se eu sou tia,
né? Eu não estou necessariamente preocupada com o meu processo, né, de profissionalização, com a minha constituição enquanto um profissional, né, aquele que estudou para fazer o que faz. Diferente da tia, né, que basta, que a condição necessária é ter o amor. Havia um secretário da educação, vou falar o nome dele agora não, né, mas é do estado de São Paulo, ele dizia o seguinte, falou assim, mas, né, e aí ele tinha até livro publicado, né, um monte de coisa assim, ele dizia assim, mas gente, para você ser professor, você só precisa ter amor. E isso pegou muito mal, né, no estado de São Paulo. Vou falar o nome dele, depois vocês vão ler os livros dele por aí, que é o Gabriel Chalita, né? E ele, assim, era amado, né, pelas professoras, mas não é porque ele valorizava a profissão, mas porque ele andava bonito, cheiroso, né? E além dele andar bonito, cheiroso, ele escrevia Pedagogia do Amor, mas isso pegou muito mal no Estado, porque pareceu ali, no final da década de 90, anos 2000, né, que para ser professor só precisa de amor, né? Ter um grau de parentesco, enquanto ser professora, implica assumir a profissão. E a tia não é tia de profissão. Mas isso não quer dizer que, sendo professora, né, ou seja, me intitulando professora, eu não tenha que estabelecer uma relação respeitosa, afetuosa com a minha criança, né, com a criança da educação infantil, com as suas famílias, né? Até porque faz parte da profissionalidade, faz parte, né, do seu reconhecimento profissional. Dessa forma, nós precisamos nos questionar qual é a função, né, do educador, da educadora de infância, e quem é o educador de infância. Lembrando e pensando que essa identidade profissional ainda está em consolidação, né, e que vivencia algumas dualidades, né? A questão do cuidado e da educação, a questão como o próprio Paulo Freire já dialogava, né, já há alguns anos e que ainda precisa ser superada, entre o professor com os elementos, com os saberes necessários, né, para o desempenho da sua profissionalidade, e a tia, né, ou a questão da maternagem. E aí precisamos considerar que o ser professor da educação infantil demanda, né, um conjunto de saberes que extrapolam o que é previsto com o ser tia, né, que minimamente exige-se um grau de parentesco ou de consideração. E que esse professor, ele traz consigo algumas responsabilidades, e, dentre elas, assegurar o objetivo da educação, ou seja, né, possibilitar, promover o desenvolvimento, né, das qualidades humanas, né, o pleno desenvolvimento, permitir que as máximas, né, qualidades do ser humano sejam, as crianças tenham acesso aos elementos da cultura, a todo o conteúdo construído histórico e culturalmente. E, para tanto, faz necessário que o professor tenha condições, além de propor, de planejar suas práticas, de refletir sobre o trabalho pedagógico desenvolvido, de refletir sobre as práticas educativas destinadas, né, aos bebês e às crianças pequenas. E para isso, nós podemos pensar nas contribuições das disciplinas aqui que consolidam, né, os fundamentos da educação, a história da educação de modo contextualizado, né, as contribuições das diversas áreas do conhecimento. Dentre elas, nós podemos citar as contribuições também psicologia e de que modo, né, as diferentes áreas do conhecimento iluminam, nos permitem perceber
como o trabalho destinado às crianças pequenas pode ser direcionado, elaborado intencionalmente, de modo a assegurar esse pleno desenvolvimento, né, ou acesso aos conteúdos construídos histórico e culturalmente. E a Cerizara vai nos dizendo que a função de docente na educação infantil ainda está muito vinculada ao gênero feminino, à questão da maternagem, e que é necessário desconstruir esses padrões sociais, né? A compreensão que a sociedade tem em relação ao professor e em relação ao trabalho desenvolvido na educação infantil. Né? Nós precisamos pontuar, enquanto professores, ter clareza da nossa função docente, ter clareza do trabalho que será desenvolvido com cada criança. E só a partir do momento, né, que nós utilizamos aí, como o próprio autor vai dizendo, da militância, né, deixando claro os nossos objetivos e os propósitos, né, que acontecem na educação infantil, de como o ensino se dá, a defesa da interação, a defesa da brincadeira, é que iremos alcançar, ou que poderemos alcançar, a valorização da nossa profissão. Né? Nós precisamos lutar, no caso militar, entendendo as especificidades do que é ser docente na educação infantil. E muitas vezes essa desvalorização do ofício, né, do trabalho, da profissão, ela acontece, né, pelos próprios colegas, né, que também atuam na educação infantil e que muitas vezes dicotomizam, diferenciam, ou subdividem os trabalhos que são desenvolvidos, né, com a criança pequena, principalmente no âmbito da creche, né, onde as tarefas de cuidado, e algumas pesquisas nos apontam, né, essa informação vinculada ou destinada a auxiliar como algo de menor prestígio. Ellen? Agora, é relevante destacar aqui para o nosso debate, a nossa compreensão, né, esse esforço de compreensão que nós estamos fazendo hoje, que apesar desse texto, né, ter sido elaborado, né, em 97, aí eu destaco uma pesquisa da professora Ana Beatriz Cerizara, né, que faleceu há pouco tempo, da Universidade Federal de Santa Catarina, em 93, tanto que ela se refere aí à educação infantil de 0 a 6, a partir de 2003 ela passou a ser de 0 a 5, nós colocamos aí no trabalho. É importante destacar como a educação infantil, após 2 décadas, ainda não superou essa dicotomização. É claro, né, que com essa observação, não quero aqui ter um olhar, né, negativo, né, para os avanços que tivemos, mas dizer que esse processo de valorização do profissional, da professora de educação infantil, enquanto profissão, ela ainda se faz necessária. Me parece que, apesar, né, de instrumentos normativos, como as diretrizes curriculares para a educação infantil, né, em 2010, e aí nós temos um avanço com a emenda, né, a ampliação dos anos iniciais, né, que retira lá a criança, né, o antigo pré-3, a criança de 6 anos, né, e coloca essa criança lá no contexto do ensino fundamental em 2013, depois BNCC 2017, nós ainda precisamos reforçar o papel, né, a centralidade da professora, né, resgatar enunciados, falas, textos e pesquisas que valorizem o seu trabalho, que reforcem a necessidade de formação. Não é qualquer um que pode ser professor da educação infantil. Então, quais são as implicações, né, desse texto, né, de discutir professora sim, tia não, para a profissionalidade docente na educação infantil? É justamente
né, o debate ancorado em Cerizar, em outros autores, Marinei de Oliveira Gomes e assim vai, né, tantos outros, que a desvalorização do trabalho do professor e a desqualificação da creche, aliadas à naturalização da relação da mãe e filho, acaba por levar a um predomínio, para não dizer exclusividade, de mulheres que assumem o trabalho de professoras e que muitas vezes misturam sua identidade profissional de professora com a sua identidade profissional de mãe. E aqui eu substituiria, colocaria aí, segundo Paulo Freire, como tia. Eu sou tia, tá tudo bem, né, não aumentar o meu salário, tá tudo bem, né, não, tá tudo bem aumentar o teto, né, para os deputados, para o juiz, eu não preciso, eu sou tia, eu trabalho por amor, eu tenho amor, a gente trabalha por amor também, né, mas a gente chama atenção que é preciso algumas características, né, a gente vai falar disso mais à frente, ter contribuições sobre essas especificidades, mas é preciso, né, compreender que a profissão docente, ela é, sobretudo, uma atividade profissional. Sim. Então, agora, nós vamos continuar o nosso minicurso e, né, como a professora Ellen colocou no chat, vocês sintam-se à vontade, né, para participarem, contribuírem conosco. É um vídeo curto da Univesp que vai dizendo sobre a profissionalidade, sobre a identidade docente. E aí vocês só me confirmam se estão com áudio e visualização. Boa noite, Renata, Lia. Meu nome é Elaine, eu estou há 15 anos na educação municipal já há 19 anos e eu estou há 3 anos na educação infantil. A minha formação inicial é o magistério, depois eu fiz faculdade de biologia, sou formada em letras, tenho pedagogia e pós-graduada em literatura portuguesa. E assim, a primeira formação foi o magistério, depois do magistério. O Brasil tem hoje cerca de 336 mil professores em educação infantil. Hoje você tem um percentual maior de professoras formadas que estão atuando na educação infantil, mas ainda tem um contingente que vem de outras épocas, que continuam atuando e que ingressaram para trabalhar com as crianças pequenas numa época em que não se exigia nenhuma formação. No passado, quem escolhia trabalhar com educação infantil não precisava ter nenhuma formação específica. A ideia era assim, bastava ser mulher, tinha que ser mulher, porque mulher, obviamente, já nasce sabendo cuidar de crianças, o que não é verdade. E a segunda ideia era que era alguma coisa que você trazia do âmbito doméstico, né, alguns saberes que você traz do âmbito doméstico que simplesmente você aplica para as crianças, principalmente na creche. E havia essa ideia ainda existe hoje na cabeça de muitos prefeitos, de muitos secretários de educação, continua a vigorar essa ideia. É muito diferente você educar uma criança num ambiente doméstico e você educar um grupo de crianças num ambiente coletivo, como é o ambiente da creche ou da pré-escola. Então, existe um valor a mais aí que está sendo colocado, e para isso é preciso ter uma competência, preciso saber fazer isso. Por isso que se exige hoje uma formação. Ter uma formação específica mudou a maneira de agir de um grupo de professoras da Escola Municipal de Educação Infantil, professora Ivone dos Santos Dias. Você passa a ver o desenvolvimento das crianças e as coisas que eles fazem de uma maneira completamente diferente. Isso aí muda bastante do que apenas o magistério, porque a minha formação é formação de magistério quando eu tinha 16 a 18 anos. É diferente de uma visão que você tem, o crescimento é outro. Devagar que tem areia na rampa. Elaine é professora de uma turma de crianças de 4 anos. Fez magistério e agora está concluindo o curso de pedagogia. Olha o vento, pega o vento, pega. O que acontecia? Eu defendia, tinha minha utopia, defendia uma coisa e acaba debatendo com outros métodos, outra maneira de pensar na educação infantil. Então, hoje não, hoje eu fiz a pedagogia, eu posso provar. Não, eu penso assim, a maneira que eu trabalho, do trajeto das minhas aulas, tem uma fundamentação teórica. Isso melhorou muito a minha prática, essa fundamentação, e também para defender naquilo que eu acredito. A professora Maria Malta realizou, nos últimos anos, pesquisas importantes sobre educação infantil.
Em 2006, foi lançado o estudo Consulta sobre Qualidade da Educação Infantil, o que pensam e querem os sujeitos deste direito. Foram ouvidos profissionais, pais e alunos. A professora é uma imagem, assim, imagem mais construída socialmente, é a imagem da pessoa que lida com o ensino, ensinar coisas para as crianças. Então, os cuidados, principalmente os cuidados do corpo, os cuidados de higiene, os cuidados do corpo, né? Porque é uma imagem que foi construída em cima de uma criança maior, uma criança que já tem autonomia para ir no banheiro sozinha, para lavar a mão sozinha, para, enfim, comer sozinha, etc., e não precisa de assistência para essas questões. Então, quando essa professora, com essa imagem, se depara com uma situação onde ela tem criança que não sabe se vestir sozinha, que não sabe ir no banheiro sozinha, ou que ainda usa fralda, né? Ou que se suja, ou que na hora de comer faz uma sujeirada e se suja inteira, etc. e tal, ela entra em pânico, porque primeiro ela acha que aquilo não é função dela, a imagem que ela construiu dessa profissão, que às vezes é arduamente conseguida, né? Às vezes a primeira pessoa da família que consegue fazer uma faculdade, né? Então tem toda essa questão do status social, então isso é muito rejeitado, Para que isso não seja rejeitado, eu acho que precisa um longo caminho, né? Tem que ter um longo caminho de compreensão da própria natureza do trabalho com a criança muito pequena. Quem consegue adquirir isso, faz tudo isso numa boa. Tá ficando feio esse nariz aqui, escorrendo, e você tá ficando brincado. Você é tão bonitinha. Eu sei que você toma xarope porque você tá mascando chicletes. As professoras de educação infantil, por muito tempo, foram chamadas de tia. Atualmente, algumas escolas mudaram este título para professora. Esta questão foi tratada pelo educador Paulo Freire em 1997, no livro Professora Sim, Tia Não, Cartas a quem ousa ensinar. A professora pode ter sobrinhos e por isso é tia. Da mesma forma que qualquer tia pode ensinar, pode ser professora, por isso trabalhar com alunos. Isto não significa, porém, que a tarefa de ensinar transforme a professora em tia de seus alunos. Da mesma forma como uma tia qualquer não se converte em professora de seus sobrinhos só por ser tia deles. Ensinar é profissão, certa militância, certa especificidade no seu cumprimento, enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser professora implica em assumir uma profissão, enquanto não se é tia por profissão. As professoras com quem conversamos concordam com essas ideias de Paulo Freire. E convenciona-se que se chame de professora, mas não porque alguém tenha falado pra gente, é proibido que te chamem de tia. Todos chamam a gente de professora, até a diretora é chamada de professora, pelas crianças, todo mundo é professora. Mas, por trás do termo, eu acho que tem muito a ver, sim, com a nossa concepção. Porque aqui a gente entende que, para você ser professora, você tem que fazer uma opção profissional para ser tia, não. Tia, professora, professora. O afetivo, o carinho, vai na professora também. Né? Não precisa ser tia para ser amorosa. Né? E não precisa ser professora para ser rigorosa, vamos dizer assim. Por trás disso, parece uma coisa boba, mas por trás existe uma polêmica, que é importante. A polêmica, ela é importante, né? Agora, é óbvio que se a criança chama a professora de tia e a professora é uma ótima professora, isso aí não vai ter a menor importância para o desenvolvimento da criança. Agora, para a construção de uma imagem social, tem sim importância, né? Quando fui à EMEI Neide Guzzi conversar com a professora Thelma Silva para o programa Educar, Cuidar e Brincar, ela também falou sobre essa questão. Na minha licenciatura, tinha uma professora que ela sempre dizia que na década de 80, mais ou menos, até começo de 90, tinha uma dicotomia, né? As professoras não queriam ser chamadas de tia, por exemplo, né? Então, tinha aquela coisa de professora sim, tia não. Né? Uma questão de autoafirmação da pedagogia como um conhecimento próprio, né? Um reduto de sabedoria que só a gente tinha e que, portanto, deveria ser respeitado
colocando um professora antes do nosso nome. E que depois disso, já no final de 90 e mais para os anos 2000, as coisas mudaram, né? E ela sempre dizia, professora sim e tia também, né? Então, não tem essa dicotomia, não existe, né? Quando você educa na educação infantil, você está cuidando. Né? Educar é uma forma de cuidar. Banana da Giane, é verdade. No banheiro, 1 minuto. As estatísticas mostram que a maior parte dos profissionais que trabalham na educação infantil é formada por mulheres. Mas existe também uma porcentagem pequena de homens que trabalham na educação infantil. É o caso de Rodrigo, que é professor de um berçário na Zona Sul de São Paulo. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Larguei a faculdade de administração de empresas já no 6º semestre. E até pensando, talvez eu volte. Não. Vou fazer pedagogia. Uma coisa que até minha mãe, na época, não entendia. Na educação infantil, Rodrigo enfrentou muito preconceito. Quanto menor é a criança, maior é o cuidado com a criança e a preocupação do pai. Então, essas dificuldades acontecem por conta de discriminações que ocorrem em toda a esfera educacional do Centro de Educação Infantil, seja com pais, seja com colegas professoras, às vezes, seja com diretores, às vezes. Então, o homem ele tem que provar a todo ano que ele pode fazer aquilo. E é no começo do ano que ele constrói o respeito dos pais, que ele consegue que os pais daquela sala dele, naquele ano, passem a respeitar ele. Olha, o pai percebe que você tem um carinho pelo filho dele, que você pode cuidar do filho dele ou da filha dele tão bem quanto ele cuida. Ele sabe dobrar a toalhinha, ele sabe escovar o dente, ele já sabe se limpar, já faz o xixi lá no vaso. Olha, ele não sabia nem andar de motoca, agora ele já está sabendo andar de motoca. Os pais começam a perceber que o filho está aprendendo. E isso é muito gratificante, você perceber que você consegue enfrentar o preconceito, que você consegue se fazer respeitar. Conquistar o respeito dos pais é um desafio para todos os professores, homens e mulheres, que trabalham com educação infantil. Nesta escola, que fica em Barueri, na Grande São Paulo, a relação entre pais e mestres mudou, e os professores hoje são vistos com outros olhos. Nós atendíamos somente nas reuniões de pais, né? A criança era entregue no portão. Agora não, os pais adentram a escola, entrega a criança para o professor. Então, ficou mais fácil, essa relação ficou bem melhor. Ó, beijo no pai. Perdona, Bu. Eu penso que os pais, assim, eles conhecendo melhor o trabalho que se faz dentro da escola, pela escola e pelo profissional da educação, nossa, isso muda muito. Porque você está vendo a professora do que nem agora, a gente pega a criança na porta da sala. Você vê a professora todos os dias, você conversa com ela, você está vendo se ela está bem, se ela não está bem. Você acaba tendo um conhecimento maior com ela, né? Eu acho que eu já tinha esse amor pela educação infantil porque eu tive escola de educação infantil. Eu fiz isso, eu fiz 1 ano de educação infantil antes de entrar mesmo na escola. E para mim foi muito bom. Então eu tenho isso nas minhas lembranças, não faz tanto tempo assim. Então para mim eu sempre vi com muita importância. Eu acho que eles aprendem muito. Assim como os pais da Grande São Paulo, as professoras de Bragança Paulista, que conhecemos no início deste programa, também acreditam na importância da educação infantil. Eu me sinto lisonjeada em saber que eu estou com a sementinha na mão. Um dia que essa criança, embora que eu não veja nunca mais, mas eu sinto comigo assim, que todos os meus alunos, um vai ser advogado, o outro vai ser ator. Eu tenho certeza que eles nunca vão esquecer de mim. Às vezes alguém fala assim, qual é o seu papel na sociedade?
sociedade. Eu falo, o meu é enorme. Eu me sinto uma colaboradora. Eu acho assim que eu participo, que eu ajudo pra caramba a nação. Porque assim, também acho. que eu faço aqui, o que a gente faz aqui, eu concordo acho com isso também. Débora Lourdes, Renata. Bom, então nesse vídeo, embora de maneira, né, um vídeo curto, mas que trouxe alguns elementos de reflexão. Dentre eles, né, o homem, né, enquanto aquele que exerce também a função docente na educação infantil, conceitos enfrentados, a delimitação do que é função da família e do que é função da escola, a preocupação e a questão dos cuidados, né, principalmente no âmbito da creche, na turma de berçário, e essa comunicação emocional que predomina, né, esse contato físico ainda, e essa preocupação com esses cuidados nessa primeira etapa, e como as professoras julgam a sua profissão, né, o exercício da sua profissão, e as contribuições do trabalho docente para a constituição não somente da criança, mas de como a educação incide, né, na sociedade, as contribuições para a sociedade. E a Maria Malta Campos, né, vai nos trazendo também várias contribuições, pontuando a necessidade de perceber o que é específico da profissão docente, né, o que quais são os saberes que são necessários, né, para o exercício dessa função. E esses saberes, né, aliado a outras condições, nós iremos intitular de profissionalidade. Então, como assegurar a profissionalidade docente, e que no vídeo utiliza-se da terminologia identidade, né? O que seria a profissionalidade? Ao pensarmos, né, na educação infantil, o professor, a educação infantil. Então, a Roldão, uma estudiosa portuguesa, vai nos dizendo que a profissionalidade pode contemplar pode ser compreendida a partir de 4 descritores. Né? Descritores esses que incidem sobre o reconhecimento social do ser professora, né, do exercício da função docente, o que é específico à função do professor de educação infantil, que nós podemos pensar que o que é específico é o cuidar e o educar, né, de forma concomitante, o reconhecimento social da profissão, né, então, ser reconhecida pela sociedade, ser valorizada, né, pela sociedade enquanto uma profissão que produz e colabora, né, com esse desenvolvimento humano e, consequentemente, com o desenvolvimento social. Uma profissão pautada, alicerçada em saberes específicos, que possui autoria no seu trabalho, ou seja, poder de decisão, essa autoria e essa autonomia no exercício da docência tão defendida, né, por Paulo Freire, a nossa possibilidade, nós, enquanto profissionais que temos potencialidade de organizar, de planejar, de produzir intencionalmente práticas destinadas às crianças que estão sob a nossa responsabilidade, e também a pertença a um corpo coletivo, né? O pertencimento a um grupo. E aqui nós podemos também fazer uma analogia enquanto a militância trazida por Paulo Freire, né? Todos, um grupo que busca assegurar direitos e valorizar o exercício da função docente. Esses são os descritores por Roldão. Sacristão também vai nos dizendo que a profissionalidade é o que é específico da ação docente, né?
Pensando na educação infantil, o que é específico, né? Quais são os saberes necessários para o desempenho dessa função? Aqui outras contribuições para definirmos e para compreendermos o que seria essa profissionalidade, o domínio dos saberes, também de competências, né? A possibilidade de agir intencionalmente, de refletir sobre as suas práticas, de propor experiências, considerando a criança como um ser integral, que se desenvolve por meio das interações sociais, por meio das relações sociais, e que esses saberes que compõem a profissionalidade, eles, quando refletidos, reelaborados, ressignificados, né, a partir da experiência e também por meio da praxis, né, por meio da ação intencional, que engloba tanto a teoria quanto a prática, e aqui lembrando, né, que a teoria está presente na prática. Algumas vezes nós temos a dificuldade de identificar as concepções e as teorias que alicerçam, né, a nossa relação com as crianças, as nossas propostas de atividades direcionadas às crianças, mas ela se faz presente. E dentre esses saberes, né, que asseguram a profissionalidade docente e que está intimamente vinculado ao uso da terminologia tia, né, a defesa, né, desse uso do termo tia, nós podemos pensar na afetividade. Entretanto, a afetividade ela já se configura como um saber necessário e inerente ao exercício da profissão docente. Então, ser professor na educação infantil já inclui o exercício, né, o afeto nas suas práticas, nas suas relações sociais com os bebês e com as crianças pequenas. Em determinado momento do vídeo, uma das docentes pontua: olha, o afeto, o carinho, o acolhimento está junto do ser professora. Então, eu, enquanto professora, preciso analisar e conhecer não somente o desenvolvimento afetivo da criança, né, como também as implicações da afetividade, né, na minha constituição. Então, quando eu pontuo a afetividade enquanto um saber inerente ao exercício da docência, eu compreendo a afetividade como a possibilidade que todos nós temos de afetar e sermos afetados pelas diferentes situações. Então, em cada diálogo, né, em cada palavra proferida, em cada gesto, em cada olhar lançado, na tonalidade de voz utilizada, eu deixo impressões na pessoa e também recebo impressões. Eu também sou afetada com essas situações. A questão que nós temos que pensar é de que modo acontece, como somos afetados. Positivamente, de modo a contribuir com o desenvolvimento da criança, com a sua constituição enquanto sujeito, né, com o seu desenvolvimento integral, ou negativamente? Quais são as marcas deixadas, né, pelo exercício da função docente? E que essa afetividade, ela tem uma predominância muito maior, e aí concomitante com o uso da terminologia tia, principalmente na educação infantil, né, para buscar assegurar certa proximidade, né, entre crianças e docentes. Então, nesse momento, eu vou compartilhar com vocês, fazer a leitura de um trecho pequeno, né, de um relato que depois busca trazer contribuições no âmbito teórico, mas para que possamos refletir como a questão afetiva, como o termo tia incide, né, sobre a dimensão das emoções. É um relato presente na revista Nova Escola, aqui está o link, né, para caso
completo posteriormente e eu compartilho daqui a pouco. Então, é intitulado Professora versus Tia. Qual é o papel da afetividade na educação infantil? É da Flávia, autoria da Flávia Vivaldi. Há algum tempo, fui procurada pela mãe de um aluno da educação infantil, que se queixava do fato da professora do filho não ser adequada para a função. O que a fez chegar a essa conclusão? Perguntei à mãe. E a resposta foi: é uma professora muito seca, não demonstra afetividade. Imagine que as crianças nem a tratam por tia, chamam-na pelo nome. Indaguei se havia mais alguma observação além dessa, e a resposta serviu para refletir toda a crença dela sobre o assunto. A educação infantil tem que ser uma continuação da casa, e chamar a professora de tia é uma demonstração de carinho de ambas as partes. Acho que ela não sabe o que é afetividade. Nesses momentos em que a família quer demonstrar seu conhecimento sobre a função e o papel da educação escolar na vida dos filhos, todo cuidado é pouco. Embora muitas vezes nossa vontade seja a de colocar a mãe em seu devido lugar, a situação é bastante delicada para tanta frieza. O que acontece é que todas as demandas das mães são legítimas para elas. Cabe a nós, educadores, acolher os sentimentos de insegurança e dúvida e esclarecer as famílias com o embasamento teórico necessário para tranquilizá-las. Então, é um breve recorte, mas demonstrando, exemplificando qual é uma das hipóteses para que seja utilizada a terminologia tia na educação infantil, buscando, então, assegurar essa continuidade da casa, como se simplesmente o uso de um termo fosse possível transpor todo o caráter afetivo e emocional no desempenho da função. E aqui nós vamos percebendo que esse afeto, ele está implícito nas práticas de cuidado e educação. Não é somente quando nós utilizamos o beijo, o abraço, o contato físico é importante, mas muito mais do que o contato físico, nós temos o que é denominado de afetividade moral, ou seja, a nossa preocupação com o desenvolvimento integral daquela criança, com o bem-estar infantil e na proposição de experiências que assegurem o desenvolvimento dessa criança, que contemple as atividades, aí aqui vamos pensar nas contribuições da teoria histórico-cultural, as atividades principais de cada etapa de ensino, lembrando e pensando que são atividades do interesse da criança e que permitem a essa criança alcançar, desenvolver, aprimorar as suas funções psicológicas superiores. Então, a afetividade está presente no exercício da docência, no berçário, por meio da comunicação emocional, tão necessária, não somente para suprir as necessidades do bebê, mas também para contextualizá-lo, para dar intencionalidade aos movimentos, às emoções, às sensações, na sua exploração em relação aos objetos, no contato nos momentos de cuidado e também de educação. E essa afetividade que está primeiramente ligada ao desenvolvimento, ao contato emocional, também é transferida para a exploração dos objetos, para com as demais crianças. Então, o termo tia, ele não é suficiente para assegurar essa afetividade que é legitimada por muitas famílias ao utilizá-lo. Então, algumas considerações sobre sobre a afetividade e o que contempla ser afetivo nos faz novamente refletir e questionar
sobre o uso do termo e por que não defendê-lo, né? Pensando no seu significado e pensando também no que é específico no exercício da docência na educação infantil. Então, essas especificidades... Continua? Não, pode falar. Pode. Então, essas especificidades, né, o que é específico, né, quais são, então, quais seriam, né, os saberes necessários à profissão, e qual é a possibilidade, né, quais seriam as possíveis, né, as possíveis aproximações com as cartas de Paulo Freire, né, quando o professor, né, Paulo Freire, né, escreve professora sim, tia não, né, ele nos deixa 10 cartas, né, e ao longo aí dessas 10 cartas, ele vai trazer, né, elementos que vão dar essa ideia, né, de que ser professor, para se constituir professor, para se defender também enquanto professor, se valorizar, né, a palavra é valorização, né, o tema gira em torno de valorização. Toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui é em torno da valorização, né? Como eu me vejo, como a sociedade me vê, e o que eu faço enquanto profissional que me diferencia da tia, né? Então, quais são os saberes que me diferenciam de todos os outros, né? Que não são profissionais, né? Que não estudaram, que não conhecem, né, de educação infantil, de desenvolvimento infantil, de profissionalidade, de relação e criança e família. Então, nós pensamos em trazer algumas aproximações com algumas das cartas de Paulo Freire. E para hoje, né, nós decidimos compartilhar aí com a Simone, com a Kênia, com a Laurenice, né, com a Kátia, algumas dessas cartas. Então, nós escolhemos a segunda carta, escolhemos a terceira carta, a quarta carta de Paulo Freire e a sexta carta, Viviane, e a sexta carta. O objetivo, né, é trazer alguns elementos, né, para pensar a profissionalidade docente. Então, corroborando aí com as ideias de Paulo Freire, nós também tomei a liberdade aí junto com a professora Viviane de trazer alguns relatos, né, narrativas de pesquisa, né, que se constituíram depois parte da minha tese de doutorado, né, mas muito fortes sobre a profissionalização e os saberes na educação infantil, né, que eu penso que muitos de vocês vão se identificar. Paulo Freire sempre dizia, né, que é preciso escutar o outro, né, a condição de você ser professor também você ser aprendiz, você ter um diálogo com o seu educando. Então, a arte da autobiografia, né, que na verdade não é uma arte, é uma área, né, abordagem autobiográfica consolidada, ela corrobora aqui hoje, né, no sentido de nos trazer, por meio das vozes de uma das professoras, né, entrevistadas da sua autobiografia, algumas reflexões. Então, a partir dessas narrativas, nós vamos refletir um pouco, né, essa valorização e esses saberes, né, necessários para ser professor de educação infantil. Então, a segunda carta, não deixe que o medo do difícil te paralise. Gente, essa carta é belíssima, acho que tem 5, 6 páginas no máximo, né, mas ao começar nessa carta, ele questiona o que é o medo, né? Se eu perguntasse aqui hoje para a Karen, não sei se a Karen, né? Chaneiko, tá aí. O que é o medo, Karen? Você saberia dizer o que é o medo? Vou tentar outra. Eu não sei se a Karen está com o microfone aberto. Vou tentar a Laurenice, que está o tempo inteiro aqui, né? A Laurenice com a câmera aberta. Laurenice, se você fosse descrever com as suas palavras, assim, o que é o medo? O que é o medo? Ela vai falar de abrir o microfone agora e falar... O que é o medo, Laurenice? Você está ouvindo a gente? Para você, o que é o medo? Oi?
que é o medo? Se eu fosse perguntar, Laurenice, estou com medo, o que é o medo? Como que você descreveria o medo? Medo, não acertar. Não acertar. É um medo, né? Esse é o medo. A Viviane tem que tirar a colinha aí, né? A Viviane está dando cola, está passando cola para todo mundo. É aquela estudante boa que passa cola. Né? Aí, se eu fosse, né, perguntar para a Lauricélia, né? Lá de Maracaju, eu vi que a Lauricélia tem. Lauricélia, o que é medo, Lauricélia? Para você, o que é medo? O que é medo? A ausência de coragem, incômodo antes de fazer algo, né? O medo é o que te para, você deixa de fazer as coisas por causa do medo. Uma angústia. Uma angústia, Siller, né? A Karen abriu depois a câmera, pra você ver que bonita que é a Karen, devia ficar com a câmera aberta. Aí a Karen abriu a câmera. Karen, você quer falar? O que é medo? Para você, o que é medo? O Éder também. Pode escrever no chat, pessoal. O medo muitas vezes nos faz ficar mais atentos e vigilantes na hora de realizar qualquer atividade. Às vezes o medo nos priva, né, de muitas oportunidades. A insegurança, um estado emocional perante uma situação de perigo, uma insegurança em fazer algo. Aí aquela pergunta que não quer calar. Quem aqui já sentiu medo? Quem aqui já sentiu medo? Aí o professor Cristiano colocou, eu sinto todos os dias, o Éder colocou. Eu, né, a Maria, Micaela, a Simone colocou, eu também, antes de iniciar esse mini curso, né, a apreensão, o medo do novo. Medo. Né? Quem nunca, né? A Nayara colocou, né? A Maria Janes, né? Colocou, quem nunca? É isso aí, pessoal. Rafaela, se alguém sentir medo, se alguém sente medo, é escolhido, né? E assim vai, né, gente? Essa questão do medo, né? Veja, né? O que temos de comum, somos todos seres humanos, né? E Paulo Freire trouxe à tona aquilo que é comum em todos nós, né? Medo, né? De repente estava todo mundo aí, ou no celular, ou no notebook, e eu, Lorena, Karen, né? Então a gente parece que sente o medo do desconhecido. E como Paulo Freire definiu a partir do dicionário Aurélio, né? Ele não precisou fazer grandes pesquisas, né? Fazer como a gente faz lá no banco de tese e dissertações da CAPES, né? Nos periódicos internacionais, ele definiu assim, né? É o sentimento de inquietação, ante a noção de um perigo real, né, de que vai acontecer alguma coisa, né? Ou de um perigo imaginário. Ontem uma colega minha falava que ela fez uma mudança esses dias e que a mudança dava porque ela me parecia que ela estava sentindo um certo medo porque tinha caído uma parte lá do teto da casa dela. E aí eu fiquei pensando, será que ela tem medo de cair de novo esse teto? Então, quer dizer, o perigo era real, mas ele passou a ser imaginário, né? Porque será que isso vai acontecer de novo? Né? Então a gente tem medo o tempo todo, seja de enfrentar a tempestade, medo da solidão, de não ser aceito pela sociedade. O que a sociedade vai pensar se eu for professora do maternal, meu Deus do céu, né? Medo de não encontrar colegas, pares, né, pessoas que aprovem a minha ideia. Medo de não poder contornar as dificuldades. Eu sou dessa, né, que eu faço, aí eu tenho medo depois que eu não sei como contornar aquilo. Eu vou e faço, aí depois eu já estou lá na tempestade, eu não sei como contornar. Então é o medo, né, no que nos aprisiona. Então, é importante nessa carta, né, que eu considero assim, uma das cartas mais bonitas, né, de todos os escritos, né, dos que eu li de Paulo Freire, porque ele trata daquilo que é peculiar dos seres humanos, né? Eu tenho medo do desconhecido ou do conhecido. E a educação brasileira e o contexto da educação infantil, né, que tem aí pouco mais de 30 anos, eu falo que é mais nova que eu, né, como sendo reconhecida, né, como a primeira etapa da educação básica, dever do Estado de Direito da família, ainda é um desconhecido. Mas o que nos é conhecido é aquilo que a sociedade
de modo geral, apontados nas pesquisas, apontam sobre o nosso trabalho, né? Que ele ainda precisa ser valorizado. Então, eu preciso primeiro, né, me despir desse medo. E quando, segundo Paulo Freire, né, eu me liberto deste medo, eu estou pronto, né, para assumir a minha profissão, a minha profissionalidade, né? Aqui não, eu não sou tia, eu sou professora, né? Eu estudei, eu sou pedagoga, né? Mas para Paulo Freire não é a defesa do cientificismo, né? Olha, segundo Mariana Malta Campos, segundo Viviane Favaretto Cachefo, que escreveu, né, o doutorado, a tese de doutorado, de pós-doutorado, tudo dela, eu estou dizendo que eu sou. Não, né? Eu faço isso contido de uma certa humildade que me faz reconhecer que eu preciso, antes de tudo, para ser profissional, escutar o outro e compreender a condição do outro. Quando a professora Viviane diz assim, né, traz esse relato, né, da revista, né, e dessa autora, Vivaldi, diz o seguinte: mas nós precisamos compreender o ponto de vista, né, o lugar de fala dessa mãe. É isso. Nós precisamos compreender o lugar de fala das famílias, né, quando as famílias reivindicam, né, geralmente os professores, de modo geral, assim, como dizem assim, mas também eles pensam que a escola é para deixar o filho deles, tem aquela frase comum, quem é da educação infantil sabe, é depósito de criança, né? Mas quem é que tem que compreender as funções e as especificidades da escola? Sou eu como profissional, e eu tenho que me valer de tudo aquilo que eu estudei, né, e pratiquei, ou seja, a relação de praxis, teoria e prática, para desenvolver, né? E a isso, né, nós denominamos saber. E aí, né, eu trouxe uma narrativa que está aqui como da professora Franciane, é claro, né, que é uma preservação da identidade, está lá na minha tese de doutorado, mas poderia ser qualquer um, poderia ser a Aniele, né, poderia ser a Kátia, poderia ser Yasmin, né, poderia ser a Simone, né, poderia ser qualquer um que tivesse começado, né, a ser professor. E vamos lá. A Franciele, né, no início da profissão, veja só os saberes contidos, né, em relação a esse medo e como ele é extrapolado depois. Depois que eu me formei no Cefam, fiquei desempregada. E eu falei, nossa, agora eu vou ter que dar aula. Ou seja, né, eu queria ser professora, mas de jeito nenhum. Fui dar aula no presídio, 18 anos, sozinha, numa sala trancada, com 30 caras do presídio. Essa foi minha primeira experiência como professora. Sentiu medo ou não sentiu medo? Depois, eu dei aula de inglês para aquelas criancinhas da escola particular pirracentas que não tinha nada a ver com o presídio. Lá, os agentes penitenciários me trancavam na sala. E eu trabalhei 8 meses na penitenciária. Só que eu praticamente pagava para trabalhar. Eu passei no processo seletivo para estagiário e passei a ganhar R$320 como estagiária da prefeitura e R$600 no presídio. Só que eu tinha que pegar 4 condições para chegar. Meu salário ficava tudo em condução. Só para não falar que eu estava desempregada, o que para mim era uma vergonha. Porque eu preferia ser professora. Era o meu maior orgulho. Era preencher a ficha com 18 anos e ser professora. Não importava onde nem que condição. O povo falava, nossa, tão novinha, professora. E eu ficava toda contente. Eu me efetivei no estado com 19 anos e engravidei junto. Eu me efetivei e fui embora para São Paulo. Eu peguei a 4ª G. Gente, imagina a 4ª G. 4ª A, B, C, D, E, né? São os renegados dos renegados, né? Em São Paulo. E tinha da A até H. E eu peguei a G. A pior sala da escola. 15 crianças que não estavam alfabetizadas. Eu chorava todo dia. O ônibus não subia, nem descia a ladeira. O ônibus ia até a beira da ladeira e eu tinha que subir a pé. Porque era uma ladeira que o ônibus não conseguia subir de tão íngreme, que era a favela em que ficava a escola que eu trabalhava. E isso aconteceu bem quando eu estava grávida. Né? É um trecho da narrativa dessa professora. Então, veja, né? Quando é que o medo aparece?
do desconhecido, né? Do contexto em que eu vou trabalhar, das situações que vão me constituir, né? Eu quero ser professora, né? Mas para eu ser professora, eu tenho que passar por processos que vão, né? Muitas vezes não ser aquilo que eu desejei para mim. Na terceira... Pode ir. Não, pode falar, Ellen. Vai. Na terceira carta, né, nós pensamos com essa frase: vem fazer o curso porque não tive outra possibilidade. E aí cabe a nós nos questionarmos, por que estamos ou fizemos pedagogia? Era a nossa primeira opção? Era o meu sonho era ser professora? Alguém gostaria de compartilhar? Aniele, quer compartilhar, Aniele? Aniele está com cara de quer falar. Então, era o meu sonho fazer pedagogia, ao tanto que, como diz meu pai, enfrentei 761 km para ir fazer em Paranaíba. Então, era o meu sonho fazer pedagogia mesmo. Sim. Eu saí de tão distante, eu falo, para ir fazer pedagogia. Eu falo que eu não me arrependo nunca, estou no 3º ano e, olha, a cada vez mais reforço que foi a escolha que eu fiz, foi certeira. Não abro mão disso nunca mais. Diego, quer falar? Alguém mais? Simone? O meu sonho também. Só que acho que a Aniele vai lembrar que eu falei no outro cursinho, né? Eu me casei muito cedo também. E eu até comecei a fazer o Cefam, mas não deu, porque eu engravidei muito novinha e acabou, o sonho ficou adormecido, mas não morreu, né? Aí eu me mudei de São Paulo para o interior, para cá, para o interior, da capital para o interior. E aqui no interior, eu fui trabalhar no CAPES, né, com o pessoal da saúde mental. E me envergonhava muito, assim, sabe? Porque eu tinha só o ensino fundamental. E aquela coisa de querer ser professora, assim, eu fui professora de artesanato, né? Porque é o que eu sabia ensinar. Mas o sonho estava lá dentro. E aí chegou uma hora, eu fiz o ensino médio pelo EJA, né? E fiz a prova comecei pelo EJA, fiz o ENSEJA, e depois fiz um curso técnico de designer de interiores, e depois fui tentar fazer a Unesp. Aí eu passei, eu não acreditei que eu passei na Unesp, né? E eu tô com 51 anos, e o sonho estava dentro de mim acho que desde os 15 anos, assim, que eu sonhava em ser professora, né? Então, tô aqui. Não tô muito novinha, mas eu vou realizar o sonho. Isso. Diego, quer falar? Agora sim, boa tarde. Boa tarde. Eu, na verdade, entrei na pedagogia por trombar mesmo, porque eu nem sabia o que era pedagogia. Eu queria ter um curso superior, porém, não entendia muito o que era universidade e faculdade. Eu fiz o Enem e, aleatoriamente, eu vi a palavra pedagogia. E aí eu coloquei. Foi isso. Agora estou no mestrado, com o curso eu me transformei e não abro mão hoje. Que bom. É Siller? É assim que pronuncia? Isso, Siller. Isso. Eu cursei pedagogia, concluí em 2012 pela Universidade Federal de Mato Grosso, mas o meu objetivo na época era fazer um concurso, né, do estado e me tornar trabalhar na área técnica, né, do estado, principalmente em escola, que foi a carreira que a minha mãe trilhou, né? Então eu tinha esse modelo de carreira baseado na carreira da minha mãe. E depois da pedagogia eu não ingressei como professora, né? Só em 2016 efetiva, né?
porque eu não queria entrar como contratada, interina. Então, só em 2016 eu me efetivei como professora e hoje estou no mestrado em Educação pela Universidade Federal de Rondonópolis, aqui no Mato Grosso, e a minha pesquisa é sobre o desenvolvimento profissional de professoras da educação infantil. E, assim, esse tema que o Paulo Freire traz, para mim, é muito significante, porque acredito que a profissionalidade, ela passa primeiro pelo reconhecimento que a gente tem da nossa carreira, né? Pelo pertencimento à etapa que a gente trabalha. Sim. E o Oswaldo também pontuou que ele, né, decidiu cursar pedagogia por influência, né, de um casal de professores da UFMS. Alguém aqui pediu para Letícia compartilhar. Letícia Dias compartilhar um relato. Quer compartilhar conosco, Letícia? O Diego já falou, né? Então, nós vamos percebendo, né, que tem exemplos de que alguns de vocês vieram a participar e cursar pedagogia por vontade, né, por desejo, porque era a intenção, como disse a Aniele. Nós temos pesquisas que demonstram, né, que a maior parte dos licenciandos, né, em pedagogia não tem o curso como uma primeira opção, né, e sim como segunda, terceira, como uma subprofissão, né, como algo para contemplação aí da renda. E nesse momento, né, nessa terceira carta, quando nós vimos, né, vim fazer o curso do magistério porque não tive outra possibilidade, novamente nós vamos discutindo, né, e dialogando e pensando, né, o porquê ser professor, por que nós devemos, né, ter clareza do que é específico da função docente. Ellen? Estou aqui ainda, né, contente, né, com os relatos, as participações. É interessante, né, que, conquanto eu saiba, né, que décadas se passaram, né, após esse escrito, mais evidência nós temos de que a profissão, sobretudo, né, o professor das infâncias, ele ainda sofre, né, forte desvalorização. Então, essa carta, né, do Paulo Freire, né, quando ele fala, vim fazer o magistério porque não tinha, né, mais o que fazer, né, ou seja, né, vim fazer um curso de magistério porque eu não tive outra possibilidade, né, ele nos denuncia já na década de 90 primeiro, né, que a democratização ela traz uma questão evidente, né, uma problemática evidente da educação, né, que os cursos de licenciatura, sobretudo a pedagogia, isso a gente pode encontrar nos estudos da professora Bernadette Gatti, né, num estudo macro, em que ela fala de professores no Brasil, faz um mapeamento, né, da situação brasileira, né, os professores, né, eles são aqueles das camadas mais populares. Então, por isso é que não tive uma outra possibilidade. Então, a pedagogia, ela é tida como, né, uma última, né, ou magistério, né, hoje é pedagogia, mas até então o magistério, né, tinha algumas nomenclaturas. E no livro, professor Cintia Não, Paulo Freire disse o seguinte, que era o curso Espera Marido, né? Falava assim, enquanto não vem o casamento, né? Fica esperando lá embaixo da marquise enquanto não vem o casamento. Né? Então, ser professora, né, era aquele curso para esperar, né, um marido, né, que podia pagar pouco. Então, como a profissão, vamos dizer, há uma profissionalização do gênero, ou seja, feminino, né? Profissionalização do gênero feminino, no sentido de que a existência, né, sumária das mulheres, né, no campo da educação, o magistério passou a ser, né, uma opção, assim, né, que não tinha mais nada para fazer, né, ia lá. Então, essa ideia,
né, ela ainda perdura, né? E é a ideia que faz, né, que as mulheres, sendo tão desvalorizadas, possam ganhar pouco pelo que fazem. Sendo essa uma profissão, né, em que 90%, né, 90 e vírgula e alguma coisa aí das estatísticas, né, acho que 96%, né, dos profissionais são mulheres. Então, para a mulher mesmo, pode pagar pouco, não tem problema não. Né? Então, nós precisamos, segundo Paulo Freire, primeiro vencer essa ideia de que para ser professora, professor, né, não importa o gênero, né, nós precisamos defender o espaço educativo como o nosso espaço. E como é que eu defendo meu espaço? Me profissionalizando. Eu preciso me aproximar da ciência, né? Da teoria e da praxis, compreender aquilo que eu faço. E aí, para ilustrar essa situação, né, de que vim fazer o magistério porque não tinha mais nada, né? Porque foi o que sobrou, né? Nós trouxemos aí a narrativa da professora Franciane. Eu tenho 28 anos, fiz a semana passada, risos. E eu sou professora há 9 anos. Desde que eu me formei no Cefam com 18 anos, eu já entrei na sala de aula e depois eu fui fazer licenciatura. Porque é isso que pobre faz. Esse era o caminho natural das coisas para mim. Minha mãe é formada em letras, ela era educadora no município e pediu exoneração, porque ela não gostou mesmo. E naquela época ganhava muito mal, muito pior que agora. Então, eu já sabia que era difícil, mas eu achava que era um jeito de se ter uma ascensão social, de ter uma profissão que você pode sempre estudar. O professor sempre pode estudar e trabalhar. Olha, né, em senso comum, né, veja assim a percepção, né, que ela tem, né, de que o professor, em primeiro lugar, né, ganhando mal, ganhando bem, que não estou dizendo que nós não devemos lutar por questões salariais, e devemos muito, né? Temos que nos engajar, essa é uma das brilhantes colocações de Paulo Freire, temos que nos engajar politicamente com os nossos pares, com o sindicato, temos que fazer greve e com a greve mostrar aos nossos educandos e às nossas famílias que estamos militando e temos que militar a favor do nosso direito, né? Porque a classe trabalhadora ela precisa, né, militar o seu direito. É interessante perceber que tanto nas percepções de Paulo Freire quanto comparando aí com a narrativa da professora Franciane, comparando, né, as ideias, né, colocadas, né, que as camadas populares ainda não se atentaram que há, né, no contexto, né, em que nós vivemos, uma luta de classes. Paulo Freire foi influenciado, né, por Marx, por Engels, então o tempo todo ele nos chama a atenção, né, para essa luta de classes, para essa militância, para esse engajamento social. E aí, continuando com as ideias de Freire, ele diz assim, a prática educativa é algo muito sério. Lidamos com gente, com crianças, adolescentes ou adultos. Participamos de sua formação, ajudamos ou os prejudicamos nesta busca. Estamos intrinsecamente a eles ligados no seu processo de conhecimento. Podemos concorrer com nossa incompetência, má preparação, irresponsabilidade para o seu fracasso. Mas podemos também, com nossa responsabilidade, preparo científico, gosto do ensino, com nossa seriedade e testemunho de luta contra as injustiças, contribuir para que os educandos vão se tornando presenças marcantes no mundo. Então, podemos ajudá-los ou prejudicá-los. Se eu sou um mau professor, se eu fiz o magistério porque eu não tinha outra possibilidade, não me remodelei, eu não participei com a minha classe de luta, eu não me atentei
para a prática educativa como algo muito sério, eu vou causar sérios danos. Então, um recado aí do Paulo Freire: não seja professor. Não seja professor. Porque o professor tem que ser responsável. O professor tem que ter identidade, consciência de classe. Tome gosto você pelo ensino. Tire da ignorância aquele que foi você lá no passado, né? Se as estatísticas estão apontando que somos, na pedagogia, advindos da classe trabalhadora, eu, né, só posso pensar que, como parte da classe trabalhadora, eu tenho que tirar dessa escuridão todos os outros que ficaram. É a minha responsabilidade enquanto professor. E eu só vou fazer isso tendo gosto por ensinar, né? Aceitando, né, que o professor, ele não para de estudar nunca, né? A ciência. E assim vai. E aí um trecho, né, para encerrar, né, essa terceira carta. Podemos dar um aumento razoável aos procuradores. Pensemos agora, ao acaso, porque eles são apenas 60. Já não podemos fazer o mesmo com as professoras. Elas são 20 mil. Então, aí a narrativa 3 da professora Franciane, né, a respeito ainda dessa carta. No começo, eu me senti um pouco envergonhada de falar que eu dava aula no maternal, porque não parece que você é professora, sabe? Você não tem muita visibilidade. E, às vezes, as professoras falam assim: nossa, mas você estuda tanto, tá até no mestrado, e dá aula no maternal? Ah, legal. Igual já falaram para mim, vai ficar limpando bunda de criança até quando? A gente escuta isso, né? Não tem como não escutar. Eu sou professora. Tanto que é uma vergonha isso que eu vou falar. Mas no ano passado, lá no mestrado, na seleção de bolsas, contou o tempo de trabalho. Lá no Centro-Oeste conta muito isso. Aqui não conta tanto. Aí pedi assim: o professor da educação básica, ensino fundamental ou médio. Só ensino fundamental e médio. Quer dizer que para a educação infantil não é importante fazer mestrado? Gente, foi uma fala aí, né? Essa pesquisa ela é de 2012, depois eu trabalhei com ela em 2018, né? Ela ainda é recente, né? Ela chama atenção até para a nossa formação, né? Para nós, formadores de professores. E o que está implícito nessa fala aí no excerto anterior do Paulo Freire é a desvalorização versus a valorização. Então, a valorização, ela só acontece se né, estamos engajados na luta social, na melhoria das nossas condições de ensino. Né? Porque ensinar pressupõe, né, avançar cientificamente, compreender teoricamente e relacionar à prática aquilo que se faz. Porque senão, né, eu não sou professora, eu sou tia. E a tia, ela tem um grau de parentesco, ela não precisa, né, se profissionalizar. Agora a professora, sim, né, ela precisa defender esse espaço, que é um espaço, sobretudo, né, de profissionais, aqueles que, né, tiveram, por meio aí dos seus estudos, o alcance da relação teoria e prática e vão, ao longo da sua carreira, né, pensar as suas especificidades de trabalho, né, não porque amam, só porque amam, mas porque faz parte da sua profissão. Aqui é a continuidade do relato da professora Franciane, que vai dizendo, né, porque a educação infantil não existia no edital do processo seletivo.
que é da educação básica. E muitos concursos hoje fazem isso, não conta tempo de trabalho na educação infantil, só no ensino fundamental e médio, como se a educação infantil não tivesse o seu valor, como se a gente fosse condenado sempre a ser a professorinha. Então, eu coloquei lá, educação básica. Eu falei que eu sou professora da educação básica. Não importa se eu sou professora da educação infantil. Eu tenho meu valor. Quer dizer, até lá, eles têm uma concepção errada do professor de educação infantil. Ou seja, até no âmbito da universidade, né, onde ela estava pleiteando uma vaga, né, na pós-graduação, a docência, né, da educação infantil não era contabilizada, né, não estava entre os descritores a serem considerados. Então, até os próprios formadores de professores, né, a instituição responsável pela formação, precisa rever, né, as suas concepções em relação à educação infantil. E essa disputa, né, ela também é presente nas grades curriculares, né, nos PPCs dos cursos, em relação às disciplinas também destinadas à educação infantil. Né, a Bernadette Gatti, a Barreto, também identificaram isso. Somente 5% dos cursos, né, analisados abordavam claramente aspectos da educação infantil na formação docente. Então, como valorizar essa etapa, como valorizar o profissional nessa etapa, se algumas instituições, né, universitárias, né, de ensino superior ainda também, né, não abraçaram essa valorização e essa defesa em relação à formação do professor para atuar na primeira etapa da educação básica. Ellen? Nós temos algumas colaborações importantes, né? Temos. E o Diego, né, coloca assim, né, que sobre a formação de professores, talvez eu não tenha compreendido a fala, mas a história, né, da formação de professores, de acordo com Almeida, Tanuri e Roldão, ela nos permite compreender que o magistério foi a única forma de ingresso de mulheres no espaço público, e por ser entendido por homens que a função de professor é o cuidado, exatamente, Diego, né? Até quando a gente vai estudar a história lá das profissões, principalmente, né? A gente faz um recorte aqui, porque somos pedagogas, né? Estudiosas da área da educação infantil, né? O magistério é fortemente, né? Dominado por mulheres, justamente por essa proximidade, né? Com a maternidade, né? Com a função de cuidado, mas isso também aconteceu, né? Na enfermagem, e a gente vai ter outras profissões também que foram cunhadas justamente pelas características, né, enquanto vocação, missão, amor, dádiva, e não enquanto profissão. Né? E tudo que aquilo que não é profissionalizado, né, exige uma doação, e tudo que é doação, gente, não implica valor. É por isso que essa profissão especificamente, né, do magistério, ela é desvalorizada, né, justamente pela história, né, história das mulheres, né, entre o feminino e o profissional, né, como diria Ana Beatriz Cerizara, né, que estamos, né, na educação infantil entre o feminino e o profissional, né, avançando já, né, para as águas profundas, construindo aqui nesse espaço do minicurso, né, um diálogo muito bom com vocês, aliás, né, a ideia de que, né, estamos avançando no debate de que ser professora é profissão, precisamos defender isso, né, o tempo todo, né, ainda mais, né, no contexto atual em que a gente vem sofrendo tantos ataques e forte desvalorização da nossa profissão, né? Nem vou falar, né, da educação infantil, nem vou falar que precisa, né, de verba, precisa de alunos que estão na educação básica fazerem os seus trabalhos, né? Não precisa de nada disso, porque é tudo de graça, é tudo voluntário, é tudo missão, né? Então, a gente, essa tarefa de hoje, desse mini curso, né, que é esse trabalho coletivo, é no sentido da gente repensar, né, repensar também, né, como é que, no contexto atual, né, apesar do escrito Paulo Freire ser da década de 90, então nós estamos no ano de 2021, né, um texto de 97, como é que a gente
tem se encontrado na atualidade, não muito diferente do que nos encontramos na década de 90, com avanços, mas ainda, né, com um longo caminho a percorrer. E aí o Diego completa que a história das mulheres permite entender o motivo, né, que este espaço foi escolhido, né, pelas mulheres, né? Eu acho que era muito mais a falta de escolha, né, como coloca o Paulo Freire, do que propriamente uma escolha, né? Aí o Diego coloca bem, mas eu colocaria umas aspas aí, Diego, escolha, né? Foi o que sobrou, o que deu para fazer, né? Porque você é mulher, você não é capaz, né? E contribui bastante. Aí o Solano, Rodrigo, diz o seguinte, né? Um comentário, não só se subestima e desvaloriza a pedagogia, como este fato ocorre nas licenciaturas em geral. Inclusive, esses geralmente são os cursos vistos como patinhos feios dentro das próprias instituições escolares, até diante dos bacharelados, independente da área. Tem toda a razão, Rodrigo. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Como pedagogos, defensores da área, né? Apaixonados, mas não é uma paixão piegas, nós estamos aqui a defender a nossa profissão. Nós temos que trabalhar com as famílias e com a sociedade, né? Com o máximo de profissionalidade, porque nós temos que convencer as pessoas, infelizmente, né? Mas temos que convencer as pessoas, né? Que nós não estamos aqui, né? Porque nós queremos doar o nosso tempo, é uma missão, é uma vocação, mas há muito dinheiro, né? Há muito investimento de outras ordens e condições materiais, né? Que nós tivemos que despender para ocupar esse espaço, ou seja, um espaço de profissionalização. Na quarta carta, Paulo Freire trará algumas considerações em relação às qualidades que são indispensáveis, né, para o melhor desenvolvimento, desempenho, né, de professoras e professores progressistas. Dentre essas qualidades indispensáveis para esse melhor desempenho, conforme o autor, a questão da humildade, da amorosidade, coragem, tolerância, decisão, segurança, paciência e alegria de viver. Falando na questão de valores, né, que precisam ser contemplados, né, para assegurar esse desempenho docente. Nós sabemos que todos esses valores apontados, eles são necessários, né, mas somente eles, né, não são suficientes, né, para a consolidação da profissionalidade docente, que também compreende, necessita, né, ser subsidiada pela produção teórica e científica. Ellen? Então, né, quais seriam, né, as qualidades, segundo Paulo Freire, né, no escrito Professora Sim, Tia Não, que seriam vamos dizer assim, né, as especificidades, né, do professor. Então, segundo a sua perspectiva, né, perspectiva freiriana, seria a humildade, a amorosidade, a coragem, a tolerância, a competência, capacidade, né, de decidir, segurança, a eticidade, a justiça, tensão entre paciência e impaciência, né, saber o tempo de cada coisa, a parcimônia e, finalmente, né, ele considera que a capacidade, né, de ser feliz, né, de trabalhar com alegria, né, ter alegria, alegria de viver, forjar uma escola feliz. Então, são essas especificidades, né, que vão contribuir para uma escola feliz, segundo a perspectiva freiriana. E aí, mais um trecho da professora Franciane. Mas eu acredito muito nos professores. Se pega uma escola, fecha e deixa só o professor, a coisa vai andar. O professor tem muito disso, de fazer a coisa acontecer. Numa greve do serviço de apoio como cozinheira, se ficar o professor dentro da escola, vai ter aula, porque a gente faz papel de 1000, a gente se vira. E este que é o problema. Eu acho que quem tem
compromisso político mesmo, de quem se formou, de quem não está aqui de brincadeira, que saiu de casa com o propósito de deixar as crianças ao léu, e respeito pela educação, apesar de tudo, porque somos um profissional que está sempre estudando, pagando cursos, sempre, e quando tem concurso na nossa carreira, ou alguma promoção de salário, é de 1.000 e pouco, mas ser técnico da Receita Federal, que tem só o ensino médio comum, ganha uns 3 e pouco, 4 e pouco, progressão, isso, aquilo. E nós somos os únicos que vamos passar a vida toda estudando, a inteira. Bom, o que essa frase, né, tem a ver, né, com as ideias, né, de Paulo Freire, nesse livro que nós escolhemos aqui para fazer aqui, né, algumas aproximações, né? É a ideia da valorização. Nós temos, né, que nos sindicalizar, nós temos que lutar entre pares, né? Nós temos que escutar os colegas, nós temos que defender a nossa profissão, e para isso, gente, nós precisamos estudar, né? Então, tem muita gente que acha que sabe muito, né, sobre educação, sobre pedagogia. Aliás, nesse país, quando se fala de educação, todo mundo é especialista, né? Todo mundo sabe muito mais que a gente, que fez pedagogia, que está estudando pedagogia, né? Todo mundo sabe alguma coisa. E de educação infantil nem se fala, né? Porque basta ser mãe. Se eu sou mãe, né? Se eu sou tia, eu sou prima, eu já tenho autoridade para falar sobre a área da educação infantil e está tudo certo. Mas quando a gente vai estudar as teorias a fundo, né? E as suas aproximações, as suas intersecções, a gente percebe que há muito mais por fazer. E é essa ideia, né? De que eu só me valorizo se eu reconheço, né, a minha lacuna, né? Se eu reconheço, eu saio do campo da segurança, eu saio desse campo, né, de tensão entre paciência e impaciência e vou me profissionalizar. Sim. E na sexta carta, Paulo Freire vai falar da relação entre educador e educando, né? Pontuando a necessidade, né, de nos colocarmos no lugar do outro, né, de compreender o contexto cultural, social, compreender que o educando ele extrapola a ideia de mero receptor de conhecimentos, de informação, mas aquele, né, que também ensina, né, que aprende, mas que também pode ensinar. Então, para contextualizar, né, e finalizar, né, o nosso diálogo com vocês em relação às ponderações feitas por Paulo Freire sobre, né, a profissionalidade do professor da educação infantil, o uso das terminologias, tia, e como, né, esse uso pode marcar as compreensões da sociedade e nossa mesmo enquanto profissionais em relação ao que desenvolvemos, pensando a profissionalidade, né, enquanto um conjunto de descritores, e dentre eles, né, dentre esses descritores, a necessidade de saberes específicos, né, que asseguram um trabalho intencional com as crianças da educação infantil, nós buscamos, né, nos das ideias defendidas pelo autor, das ideias defendidas por Paulo Freire, e trazer contribuições, né, da área da educação infantil, a qual nós temos grande interesse, um objeto de estudo, e aqui, como a Ellen pontuou em alguns momentos, mas sabendo, né, das nossas limitações, das nossas lacunas, né, assumindo humildemente, pontuando, né, aspectos que conhecemos, mas tendo clareza, né, de que também precisamos e estamos em contínua formação, nós iremos concluir a fala trazendo uma citação de Paulo Freire que vai dizendo, né, da função docente e de como o professor deixa marcas, né, em todos os alunos, em todos aqueles pelo qual ele exerce a função, a responsabilidade, né, de educar, de promover acesso à cultura. Então, o professor autoritário, o professor licencioso, o competente, o sério, o professor incompetente, irresponsável, o amoroso da vida e das gentes,
O professor mal amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar sua marca. Então, tendo consciência, né, de que nós somos afetados, mas que também afetamos, a preocupação com a nossa profissionalidade de modo a assegurar marcas, né, marcas positivas, né, de sermos lembradas positivamente por cada aluno que nós tivemos a responsabilidade de educar. Aproveito, né, o momento para agradecer aqui algumas das nossas referências utilizadas. Aproveito o momento, né, para agradecer a participação de todos, a contribuição, né, de todos, tanto por mensagem quanto oralmente. E espero, né, de alguma forma, ter contribuído, ter deixado marcas, inquietações, né, em vocês, né, nós esperamos, né, ter deixado inquietações em vocês para continuar a investigação na área da profissionalidade, né, destinada e vinculada à educação infantil, e para refletir também a docência, caso já estejam atuando na educação infantil. Eu também agradeço, né, primeiramente, a professora Viviane Favaretto Cachefo, né, pelo espaço, pelo compartilhamento das ideias, né, pela humanidade, né, pela humildade de trabalharmos juntas, né, no mundo que todo mundo quer trabalhar sozinho, né, quer fazer mais que o outro, né, quer competir o tempo todo, né, e a gente vem fazer um trabalho dentro das nossas possibilidades, né, principalmente com o que Paulo Freire chamou por amor, né, amor a gente, mas não amor piega, não, né, esse compromisso político, né, de tornar a nossa profissão cada vez melhor, que todos vocês possam amar como nós amamos, né, amo ainda, né, todo o espaço, seja na educação básica, no ensino superior, onde quiser, né, onde é que possamos atuar, possamos contribuir, né, com a nossa formação. Então, eu e a professora Viviane agradecemos ainda, né, por essa tarde plena, cheia de debates, conhecer um pouco da vida de vocês, tantos relatos importantes, né, que nos impulsionaram a continuar trabalhando, pesquisando, e parabenizamos também, né, a comissão organizadora por esse evento, né, pelos 100 anos de Paulo Freire, que nos trouxe muito daquilo que é próprio do ser humano, né, que é sonhar, é acreditar, é não ter medo, né, é se fazer, né, aguerrido no mundo que pede todos os dias para que a gente cale a boca, né, para que a gente não use máscara, que dissemine informação, né, equivocada, né, para que a gente não estude, né, que retire os nossos direitos, né, os professores estão atacados, né, estão sendo agraciados nesse momento, né, desse evento, com falas brilhantes no sentido de abraçarem a sua profissão, estabelecerem um compromisso com a sua sociedade, essa sociedade brasileira, né, que muito precisa de todos nós professores, né? Então pense com carinho nessas crianças da educação infantil que poderiam ter sido eu, você, qualquer um, né? Façamos o nosso trabalho o melhor que podemos. Então, um abraço a todos, né? Todo o meu carinho, né? Não coloquei meu e-mail aqui, mas pode procurar lá na UEM de Maracaju, né? Estou disponível, né, para outros trabalhos na prefeituras, debates, como é que é? Reunião de planejamento, né? Estamos aí para tudo, né? Agora a gente fala marido de aluguel, não é marido de aluguel, professora de aluguel, né? Não é de aluguel, mas é no sentido de ajudar os pares, né? A nossa própria classe, né? A debater, a melhorar, dentro das nossas possibilidades, estamos, né, disponíveis. Então, agradeço a mediação da professora Kênia, né? Belíssima nessa tarde, aqui nos acompanhando. E eu acho que é isso, pessoal, toda a nossa gratidão. Obrigada a vocês, professoras, por todo o enriquecimento que nos proporcionaram nessa tarde.
Pronto, não esquece de parar de gravar. Tá gravando ainda.